direitos humanos. O que a mídia tem feito em defesa dos direitos humanos? O Sob Outro Olhar está aqui no auditório da OAB Piauí e vai falar sobre a mídia e os direitos humanos. No Olho, vou conversar com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Piauí, Marcelo Mascarenha, com o presidente da OAB, Chico Lucas, com a jornalista convidada, Sinara Menezes, com a senadora Regina Souza, com a jornalista e ativista Gorete Gonzaga, com o mediador da mesa Mídia e Diversidade Sexual, Glaudson Lima, e com a advogada Carmen Ribeiro. O quadro Olhar que Quase Ninguém Vê mostra o Curta Liceu, que se trata de um trabalho de criação de filmes curta-metragens pelos alunos do Liceu Piauiense, com temas voltados para os direitos humanos. No Olho Mágico, veja a diretora do Sob Outro Olhar e produtora cultural, Leide Souza, na mesa de debates da OAB, falando sobre mídia e racismo. No Teatro Invisível, duas alunas do curso de Teatro do Oprimido, ministrado por mim na Escola de Dança Leni Argento, Jô Silva e Letícia Gabriela, toparam o desafio de apresentar um diálogo teatral, texto do projeto Grandes Mestres, nas praças do centro de Teresina. No Meu Olhar Cultural, curta o show Música e Direitos Humanos, realizado em 2015 e 2017 pela Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI. O Sob Outro Olhar está hoje na OAB Piauí e eu estou com o doutor Marcelo Mascarenha. A gente vai falar sobre a ideia de fazer um seminário falando de mídia e direitos humanos. Olha, desde o início do planejamento da nossa comissão, a gente percebeu que era necessário estabelecer um outro tipo de diálogo com os meios de comunicação. Eu, como presidente da comissão, eu sempre era demandado, sempre era provocado a me manifestar quando acontecia algum episódio no sistema prisional do Estado. E eu coloquei e disse, olha, a temática das pessoas privadas de liberdade, ela está no âmbito dos direitos humanos, mas não se limita a isso. Nós atuamos em várias frentes, nós temos a área dos direitos humanos, nós temos a área da criança e do adolescente, do idoso, das mulheres, do combate ao racismo, das pessoas em situação de rua. Então, às vezes, a visão estreita acaba reforçando a caricatura, a visão caricatural que as pessoas têm sobre os direitos humanos. Então, era necessário a gente trabalhar uma outra abordagem dos direitos humanos, que desse conta de toda a gama de direitos que estão inseridos dentro do Conceito de Direitos Humanos. Então, a gente pensou justamente realizar um seminário assim para que a mídia pudesse também refletir sobre o seu papel, né, na reflexão, na divulgação e na consolidação dos direitos da pessoa humana. Tiveram dois pontos que levaram você a tomar essa decisão. Um, ataque a jornalistas, e o outro, o próprio preconceito que o meio midiático passa dos direitos humanos. Fale sobre isso. Assim que eu assumi a presidência da comissão, aconteceram 3 episódios que eu considerei muito paradigmáticos. O primeiro foi com a jornalista Yala Sena. Ela tinha identificado, ela recebeu a foto de um episódio que aconteceu em Campo Maior, em que uma pessoa foi detida e, como não havia algemas na delegacia, ela foi amarrada com cordas, com os braços e os pés para trás, imobilizada como se fosse um animal. E ela fez um comentário achando aquilo um absurdo. E por conta disso, a rede social dela foi invadida por uma série de comentários de ódio, de críticas, né? E me escandalizou um comentário que foi feito lá, né, sobre dizendo bandido bom, bandido morto, de um perfil de uma TV pública. Então, a gente disse, olha, nós precisamos conversar sobre isso, porque essa cultura de ódio não pode ser alimentada. E depois, nós tivemos o episódio da Cíntia Lages. Cíntia Lages, ela foi fazer a cobertura de uma visita de um presidenciável no aeroporto de Teresina, e lá ela foi impedida, né, de exercer seu trabalho, foi ofendida, foi agredida, né, e xingada. Então, ela não pôde exercer a sua atividade jornalística por conta dessa reação. E terceiro, um episódio com outra jornalista, a Denise Freitas, que estava num programa
de TV entrevistando uma autoridade policial, fez uma pergunta, ou seja, o seu papel de jornalista, não é? E a resposta da autoridade policial viralizou, não é? E acabou levando ela a ter que retirar o seu perfil das redes sociais pelo volume de ataques que ela vinha sofrendo. Então, a gente percebeu, por esse episódio, que a mídia também acaba sendo vítima, não é, desse ambiente de intolerância. Então, é interesse de todos nós, portanto, propagar, defender, alimentar uma cultura de tolerância e de respeito aos direitos humanos. Você falou na cultura do ódio, que ela está muito forte. E eu pergunto uma coisa, porque na mídia disse que há uma retroalimentação, que ela está retratando que a sociedade está vivendo. Mas, de fato, ela influencia bastante. Como é que você vê essa retroalimentação? Mas acontece que é isso também, ou seja, você vê tanto a mídia divulga, ela aborda de uma forma equivocada, quanto a população acaba dando eco a isso. É lógico que o que nós temos na mídia, o que nós temos no judiciário, acaba sendo um reflexo daquilo que a sociedade é. Mas a questão que nós temos hoje das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, acaba dando uma repercussão maior tanto a casos de violação quanto a discursos de ódio. Então, é preciso que a mídia reflita sobre tudo isso, porque ela acaba amplificando também determinados discursos, né? Ela acaba dando palco para que determinados discursos alcancem um público maior. Então, é essa reflexão que a gente chama a fazer. Inclusive o senso comum, que é muito reproduzido, de que direitos humanos é só para bandido, e aquela que você falou, que a gente ouve muito, que bandido bom é bandido morto, que é terrível qualquer pessoa pública, formadora de opinião, emitir uma frase dessa. Essa é uma preocupação que a gente tem, porque a concepção que nós precisamos ter é que os direitos humanos, eles são uma conquista da civilização, eles são uma conquista histórica, e que você não pode relativizar. Quando você relativiza os direitos humanos para um setor social, você está possibilitando que os direitos humanos de todas as pessoas sejam desrespeitados. As grandes tragédias humanitárias que nós tivemos no século XX, elas foram originadas por uma flexibilização da noção de direitos humanos com relação a grupos sociais. Ou seja, na Alemanha nazista, você permite que judeus sejam desumanizados e sejam tratados como uma categoria social inferior. Isso possibilitou que depois fossem os homossexuais, depois fossem os negros, depois quem não fosse ariano. Da mesma forma, se você hoje diz que quem está privado de liberdade não pode ser tratado como se fosse humano, ou quem cometeu um crime não deve ter seus direitos humanos respeitados, daqui a pouco você está permitindo que, não, nem quem está preso, nem quem é parente dele, depois nem quem está preso, nem quem é parente, nem quem mora no mesmo bairro, depois nem quem mora no mesmo bairro e nem quem tem a mesma cor da pele. Quando você se assustar, não é? Somente um pequeno grupo vai ter os seus direitos humanos assegurados. Então, a regra, a noção dos direitos humanos, da ideia de direitos humanos, é justamente que ele seja garantido para todas as pessoas e que todos estejam resguardados e protegidos. A nossa luta é para garantir que os direitos humanos se realizem. Eles são garantidos nas declarações, são garantidos na legislação, são garantidos na nossa Constituição, mas muitos deles ainda não vieram para o plano da realidade, ainda não se concretizaram. A nossa luta é para que eles se concretizem para todos. E a ilusão que as pessoas têm é de imaginar que, se desrespeitar os direitos humanos de determinado grupo social, vai garantir que os seus outros direitos humanos vão ser respeitados. Então, é uma lógica que, na verdade, não se sustenta. O seminário está dividido em 4 mesas temáticas. A sua mesa é falando sobre a comunicação como um direito humano fundamental. Só que as populações que não estão inseridas, que precisam ser resguardadas, elas não são representadas pela grande mídia. Como é delicado isso? Como é que você vai tratar isso? Essa é um debate muito contemporâneo, ou seja, os meios de comunicação, eles assumiram na sociedade moderna, no século XX, no século XXI, uma posição muito destacada, né, na organização social. Há quem fale que se trata de um quarto poder,
né? E que, portanto, direciona muitas das coisas que a sociedade vivencia. Há quem diga, inclusive, não apareceu na TV, então não aconteceu, não existe. Ou seja, é uma palavra final sobre o que existe e o que não existe, sobre o que é relevante e o que não é relevante. Então, ela tem esse papel fundamental. Nesse sentido, é preciso que a gente garanta, né, primeiro, algum tipo de controle público sobre a comunicação, ou seja, você não pode submeter a comunicação a uma lógica privada, econômica, meramente econômica, ou seja, os grandes grupos de comunicação são grupos econômicos, estão interessados em agradar os seus patrocinadores, as pessoas que fazem publicidade no seu canal. Se você deixa que essa seja a única forma de regulamentação, essa seja a única forma de determinar o que se publica, o que não se publica, o que se divulga ou se não divulga, você está submetendo a comunicação a uma regra econômica que não é favorável, que não é positiva para a sociedade. E segundo, a questão de como garantir que o maior número de pessoas tenham acesso a instrumentos de comunicação, porque a grande mídia, ela é um filtro, ela estabelece o que aparece e o que não aparece. Então, se você democratiza, se você garante que hajam mais canais, que você garante que hajam mais instrumentos de divulgação sobre os acontecimentos, sobre as interpretações dos acontecimentos, porque você, como jornalista, sabe mais até do que eu, de que o fato não é só um fato, mas o que se diz do fato, né? o que se interpreta, o que se divulga do fato. Então, a nossa luta, quando a gente fala na questão da comunicação como direito humano fundamental, é dessa necessidade de que a gente também garanta ao maior número de pessoas a possibilidade de se expressar através dos canais de comunicação. Marcelo, e a partir do seminário, você imagina que vai haver uma alavancada nesse tema, uma mudança, alguma coisa assim concreta? Olha, existem muitas ideias que a gente vai ver como vai, a nossa intenção é implementá-las, né? Próximo ano, nós comemoramos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada em 10 de dezembro de 1948. Né? Então, a gente tem a intenção de fazer uma grande campanha de divulgação da Declaração Universal e, quem sabe, estabelecer algumas ações concretas que nos possibilitem levar o debate dos direitos humanos para dentro da mídia, ampliar essa discussão que a gente fez aqui. Nós pretendemos, no próximo ano, lançar um prêmio de jornalismo em direitos humanos, pretendemos lançar um observatório de direitos humanos e mídia, para que a gente possa identificar os canais, os veículos que violam e que divulgam também as ações de direitos humanos. Continue com a gente, que ainda tem o olho no olho. Cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém. Tá relampeando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém. E tá vendendo drops no sinal pra ninguém. Todo dia é dia, toda hora é hora. Neném não demora pra se levantar, mãe lavando roupa.